E agora? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar tudo de novo. O teu caminho possui um coração. Arroba. Ah, Ritinha, vou te colocar agora. Agora eu sinto, estou sentindo que vai fluir, hein? Vamos lá. Deixa eu só colocar seu contato aqui, Rita. Pronto. Vamos lá, PIN. Ok. Foi? E... Ai, meu Deus, vamos lá. Oh, meu Deus, agora foi. Perfeito. Agora eu te vejo como é bom te ver, te enxergar. Seja bem-vinda, querida. Mesmo quando entrava, depois ele saía automaticamente, dizia que eu não estava autorizada. É estranho, né? Muito, mas tudo bem, agora já está fluindo. Vamos lá. Já coloquei aqui. Da última vez que você caiu, agora minutos atrás, Ah, você caiu, não, né? A rede caiu, sim, vamos colocar assim. é eu continuei sentadinha aqui. Exato. Eu estava te pedindo para que você se apresentasse, né? Tá. Então, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho quem é essa Rita que está chegando aqui hoje. Essa Rita que tem uma dificuldade, né, de estar aqui na frente da câmera, né, Márcia? Vamos lá. Eu acho que é por isso que dá tanto problema, são as minhas resistências. Ah, meu Mas Deus. As vamos nossas, vamos colocar as nossas, lá, Ritinha. nossas, né? Ah, Bom, eu sou a Rita, psicóloga, né? Essa é a minha profissão do coração. Não foi uma escolha mental, não foi uma escolha pensando em qualquer aspecto mesmo, né? Profissional, ganhar dinheiro, seja o que for, né? Como muitas vezes nós que orientamos outras pessoas sabemos que essa é uma preocupação quando a gente vai escolher uma profissão, né? uhum. Mas foi intuitivo, acho que era meu caminho, já vim programada para isso. E foi uma longa jornada, né? Já faz 30 anos que eu tenho aí de escola, né? De caminho dentro da psicologia. Acho que é uma jornada muito gostosa, porque eu trabalhei nesses 30 anos, mais de 20, né? No mundo corporativo. Só depois que eu migrei para o consultório, que eu criei coragem, né? De ser autônoma e de viver com as minhas próprias pernas e confiar no caminho, né? E ao longo desses 30 anos eu sempre fui uma buscadora, eu acho que eu vou morrer sendo uma buscadora. Gosto do caminho, né? Eu vejo que esse processo todo que a gente está, né, em casa, eu falo que eu fiz menos coisas de organização do que antes, né? Teoricamente teria mais tempo, mas assim, você está nos grupos, você tem grupo de estudo, nós temos um em comum, que é muito saboroso às sextas-feiras, né? Então eu vejo assim, eu num caminho muito gostoso, né? Uma construção muito especial, né? Uhum. Eu procuro sempre estar por inteiro e me divertir nessa jornada, né? Nem sempre tem diversão, às vezes a gente tem que tocar em alguns aspectos que são mais difíceis, né? Uhum. Do nosso caminho, da autodescoberta. Mas é isso. Eu comecei lá atrás, né? Até por conta do meu processo analítico pessoal, que desde a faculdade eu sempre investi nisso, né? Eu fiz um caminho dentro de uma abordagem analítica junguiana. Então, ela sempre foi o carro-chefe para mim, né? E depois aí fui buscando outras coisas, né? Ao longo da jornada, o que me chamava o coração, eu fui indo, tá? Ah, que legal. Difícil, Então agora você. é Ah, difícil falar de uma abordagem, né? Uma das últimas formações é a transpessoal, o enneagrama. Eu vou somando, né? O ah, ferramental que eu entendo que soma na escuta, né? Eu uhum, prezo por uma escuta o mais inteira possível do ser humano, né? uhum, Eu acredito que nós somos um ser multidimensional, então eu não consigo trabalhar sem escutar aquilo que ele está trazendo da vida concreta e o além, né? Então, eu acho que o transpessoal é esse olhar que transcende tudo aquilo que é desse nosso
construir da identidade, da personalidade, né? Muita coisa que a gente vai se revelando para nós, né? E eu acho que esse caminho é tão lindo que eu não consigo ser diferente, né? Então, eu não seria uma psicanalista porque eu não conseguiria manter essa frieza e esse distanciamento que quase... Essa neutralidade, né? Uhum. Eu mantenho neutra, né, no meu desejo em relação à pessoa, mas a afetividade, ela vem e é uma coisa muito gostosa, né? Então que é isso, meu caminho... Que lindo isso! E o quanto na sua apresentação você já traz, né? O quanto de coração tem nesse caminho. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? O porquê desse tema, Rita. O teu caminho tem um coração. Que delícia! Você não tem ideia de como esse tema me tocou, como mexeu comigo, né? Desde a primeira vez que você trouxe e eu compartilhei com você. E eu quero te escutar, nós queremos te escutar. Muito bem, vamos lá, né? Então, eu acho que tudo isso vem com mais evidência no processo que a gente está vivendo aí há 9 meses, que é a pandemia, né? Com o passar dos últimos anos, com o processo de doença do meu pai, com a passagem dele, eu fui realmente me sensibilizando muito mais. Eu sempre fui, usando aí a abordagem junguiana, eu sempre fui mais pensamento, né? Então, para mim, sempre valeu muito a minha ordenação do pensar, né? Então, tem que estar dentro dos moldes, tem que estar dentro daquilo que é esperado de mim. Então, o meu coração ficava espremido, né? E quando a gente vive um processo desse dentro da nossa casa, a gente vai soltando, né, as amarras, porque você se pega em cada uma, né? Você se pega totalmente destruída e você tem que se levantar para poder estar com o outro e poder ajudar o outro a fazer o caminho dele, né? Então, com o meu pai, que foram 13 anos nessa jornada, eu acho que eu fui amansando o meu coração para ele não ter medo de se mostrar, né? E depois, né, da passagem dele, a minha escuta também no consultório foi muito mais no nível da alma, né? Porque eu acho que a gente sempre escuta a alma, né? Nós temos a mesma profissão, a gente sabe que a gente se coloca na frente do outro para isso, né? Não tem outro sentido que não esse. Mas eu acho que eu fui ficando cada vez mais próxima mesmo, né? De quebrar tudo aquilo que está revestido em forma de medo, excesso de preocupação. Nós que viemos, né, dessa herança do patriarcado, todos os desafios que a gente se coloca para se sentir pertencente, né, ao mundo, ao mercado de trabalho. Nós, mulheres, sabemos muito bem o que é isso, né? Exato. A gente carrega na nossa jornada, né, toda a cura de todas as mulheres que vieram antes. E por que não falar dos homens que também estão nesse caminho, né? Todo mundo buscando encontrar esse equilíbrio dentro de si, né? Então, nesse último ano, eu fui percebendo a quantidade de pessoas que começou a chegar no consultório com uma fala, assim, num descontentamento com a vida, tipo assim, tenho um bom trabalho, tenho um bom salário, tenho tudo aquilo que eu quero, mas não tá legal. Ou ele tinha um ritmo de vida que não estava bom. Enfim, sempre tinha essa temática, porque eu acho que também era a minha temática, né? Eu acredito muito na visão junguiana da sincronicidade, que a gente atrai para nós aqueles que precisam do nosso caminho, da nossa história. Então, eu divido um pouco isso, né? E aí, nesse ano, com a chegada da pandemia, que eu acho que colocou todos nós, né, numa situação nova, né? Desafiadora. Muito desafiadora, né? Sem data para terminar. Exato. Né? Então, eu desconstruiu essa ideia, né, de que a gente tem controle. Então, se você tinha planos, como nós mesmos, a gente tinha planos de chegar no Brasil dia 6 de junho, né? Nós tínhamos passagem comprada. Isso foi completamente desconstruído, né, Rita? Nós não temos... A gente já sabia que não tinha controle de nada, né? Mas a pandemia veio para, assim, deixar claro isso, né? Ela veio, assim, ela veio dar um empurrãozinho para a gente viver a experiência de fato. Por isso que eu falo, eu vejo que a gente tem tudo isso na cabeça, né? O que não faltam são pessoas falando sobre esse tema, né? Da gente ser honesto com a gente, da gente buscar a nossa verdade,
integridade. Esse é o tema da vez, né? Eu vejo, eu presto muita atenção, assim, a quantidade de pessoas que já não conseguem mais estar assistindo a mídia tradicional, porque não se alimenta mais disso. Então, aquilo que antes preenchia o nosso tempo vazio, hoje não preenche mais, né? E as pessoas estão cada vez mais nessa busca. E quando você não se preenche mais com aquilo que antes preenchia, você se depara com o seu vazio, né? Só que esse vazio, eu também senti isso quando a pandemia começou. Quer dizer, a primeira fase foi adaptar a vida naquele novo modelo, que a princípio podia ser um mês, podia ser 2, ninguém sabia que a gente ia estar já 9 meses, né? A maioria das pessoas trabalhando de casa, né? Eu tenho atendido uma ou outra pessoa presencial, com todos os cuidados, mas a grande maioria segue tudo trabalhando de casa, né? E o que eu percebi, assim, em mim, né? Eu comecei a perceber em mim que tinha aquela palpitação, né? Porque o modelo velho estava carregando aqui, né? O modelo velho está aqui. E assim, como que eu levanto segunda-feira e não vou para lugar nenhum, né? Como que eu não vou mais para o meu consultório, vou trabalhar do meu quarto? Eu tive que fazer, a princípio, fazer uma adaptação. Então, o que eu me peguei já de cara? Tendo que lidar com as minhas próprias resistências, né? Com a minha ansiedade, com os meus medos, né? E o medo dos clientes, porque os pacientes começaram a trazer as mesmas questões. Então, eu trabalhava em mim, trabalhando com as pessoas. Isso é muito lindo, né? E aos poucos eu fui percebendo que eu fui dando espaço para a minha verdade aparecer, sabe? Porque eu fui começando a perceber que tinha um lado velho que queria seguir daquele jeito, porque era o jeito certo de se fazer as coisas, mas tinha uma voz mais aqui profundo que falava assim, mas não estava mais bom daquele jeito, né? Quantas vezes você falou para você, nossa, mas a vida é só isso? É essa correria de segunda a sexta, né? De segunda a sexta, sábado e domingo você faz as mesmas coisas. Qual então sentido, eu vejo que né? a pandemia trouxe ela trouxe a possibilidade da gente parar e fazer contato com isso. Então, quando eu falo do coração, eu até assim, né, quero aqui fazer uma citação, que no começo do ano eu tinha iniciado um grupo de estudo, né, que eu tenho feito isso já há uns 2 anos, e sempre em cima da literatura do Jean-Yves Leloup, que eu sou assim super adepta, né, dele, fiz várias peregrinações com ele. Para mim ele é um grande orientador no meu caminho espiritual, né? E o livro que caiu da prateleira esse ano, que eu não sabia qual que eu ia ler, né? Esse ano. Então, assim, fiquei pedindo orientação, falei, olha, né, o que nós vamos ler? O que nós vamos estudar? Eu tinha feito Caminhos da Realização o ano retrasado, o ano passado foi Maria Madalena, e esse ano eu não sabia o que eu ia fazer, né? E aí fui pedindo orientação e caiu esse livro da prateleira, né? O Sentar e o Caminhar. Aí quando eu falei, nossa, sentar e o caminhar, né? Isso foi em janeiro, né? E aí startei o grupo já estava montado, enfim. Quando a gente começou a ler, né? No início de fevereiro, eu vou até ler, assim, uma iniciação, que é o primeiro capítulo do livro, que é bem curtinho. Ele fala o movimento e o repouso, né? Sente-se e vá. 2 palavras que devemos manter unidas se quisermos evitar os impasses do fechamento e da dispersão. Vá para não se fechar nem se deter naquilo que nos fascina ou aliena. Sente-se para não se dispersar e nem se perder nos ímpetos ou nos desejos. 2 práticas complementares face à existência. Então, eu fui percebendo que a pandemia, ela estava trazendo ao vivo e a cores esse processo, né? Porque nós fizemos isso, né? Então, nós paramos, mas o quanto que cada um pôde trabalhar e fazer movimento dentro de si, né? Eu tinha pacientes que estavam tomando medicações
E que ao longo da pandemia a medicação foi sendo retirada, porque a pessoa foi vivendo todo o processo com tanta profundidade que ela foi se libertando dos seus medos, ela foi aceitando tudo aquilo que estava ali, né? Tá dando uma travadinha? Você tá conseguindo me acompanhar? Tá dando uma travadinha, mas não tá comprometendo em nada. Fica tranquilo. Eu tô até evitando me mexer muito, entendeu? Para evitar travar. Fica tranquila. Ah. Sim. Vamos Aí você lá. foi. Tá chegando para você minha voz com Então, delay, o que é que isso? Tá. aconteceu? O que que aconteceu? Vou tentar falar me mexendo menos. Vamos lá, vamos lá. Você não tá Então, travada, nesse não, tá, processo da Rita? leitura. Não? Tá. Não. Ok. Nesse processo do grupo, nós paramos os encontros presenciais, né? E aí iniciamos com bastante tropeço no começo, o nosso encontro de leitura pelo Skype, pelo WhatsApp. Algumas pessoas tinham facilidade, outras não, né? E aí a gente começou os nossos encontros no mesmo dia e horário que a gente fazia, né, aqui no consultório, a gente passou fazendo virtual. E foi muito interessante observar o caminho, porque no primeiro momento não tinha leitura. Nós fomos, era todo mundo falando o que estava sentindo, entendeu? Todo mundo falando o que estava sentindo, lidando com a sua. Então virou um grupo terapêutico mesmo, né? E isso percorreu, acho que uns 3 meses. A gente se encontrava para a gente falar de todo o processo da pandemia. Aquilo ficou lidar com aquilo que era o apaziguamento dentro de cada uma de nós e aquilo que era o movimento. Então a gente passou a viver na prática isso, né? Então sempre com uma respiração antes. E teve um determinado momento que falar da pandemia, falar do momento já não alimentava mais. Foi a hora que a gente retomou a leitura, né? Perfeito. Já tinha acontecido um esvaziamento, né, Rita? Aquilo que é necessário. Isso é muito legal. A gente está sempre atento a isso, né? Num pote cheio não entra mais nada. É sempre importante esvaziar esse pote antes da gente trazer algo novo, né, Rita? Isso, isso. Então, eu entendo que, assim, o meu aprendizado pessoal foi não deixar o velho invadir a frente, né? Que é o meu jeito, como eu me programei para fazer as coisas e experimentar minuto a minuto, né? É conseguir estar na presença. Por que a presença do coração, né? Aqui eu quero trazer um pouco o que o Leloup fala, né? Ele cita aquele filósofo Heidegger, né? Que ele fala que nós podemos ter um coração catavento ou nós podemos ter um coração bússola, né? Gente, eu tô apaixonada por esses dois termos, Rita. Eu assim, apaixonei, porque é muito legal. E como esses dois termos falam, nós estamos com o coração catavento. Estamos. Porque a gente vai ao sabor daquilo que chega fora, né? Então, hoje, por exemplo, todo mundo está em casa, né? Nós estamos. Se antes a gente já era dependente desse aparelho, que estamos nós duas aqui, né? À frente dele, hoje é todo mundo, né? Então, você não consegue estar numa aula, por exemplo, como nós estamos aqui, né? Fica entrando um monte de informação. Não é assim? Se você tá no seu WhatsApp, você quer responder a uma pessoa, entra uma outra informação ao mesmo tempo, quando você vê, você entrou naquela que chegou e não naquela que você estava querendo responder. Então, se a gente pensar esse movimento da chegada de estímulos externos, ele é veloz. E ele é quase assim, ele é muito invasivo, né? E se você não tiver essa entrada, você perde o foco. Então, você tem um desgaste muito grande porque você não consegue ficar sentado em você, sentado no coração. O coração bússola, no sentido, o que eu quero para mim hoje?
né? Agora eu vou linkar aí com reprogramando hábitos, né? Até para eu fazer qualquer mudança na minha vida, se eu não estiver conectada com um desejo mais profundo disso, né? Dessa mudança, eu não vou conseguir fazer acontecer. Perfeito. Né? Então, esse sim verdadeiro, essa legitimidade da presença que a gente é capaz de ter conosco, ele sai daqui, né? A mente, ela vem e bombardeia, né? Que nem agora. Ficou um pouco mais lento, a mente entra. Então, ela, tipo, eu tô aqui, né? Então, ela tá aqui, ela precisa estar aqui. Nós não estamos aqui falando que nós vamos sair por aí nessa teoria do paz e amor. Que, aliás, é uma coisa muito importante também. Leloup sempre traz essa questão do equilíbrio, né? Buda já falava isso lá, né? Muito antes de Cristo. O Jung traz isso quando ele fala das 4 funções, né? Pensamento, sentimento, a intuição e a percepção. Nós precisamos ter o equilíbrio dessas 4 funções. As 4 funções são fundamentais para a gente se sentir inteiro. Então, a inteireza está no meio. Agora, por que eu trouxe esse tema? Porque eu vejo, né? Tanto daquilo que chega para mim, como tudo aquilo que eu observo. E eu mesma, como pessoa, como ser humano aqui em processo de desenvolvimento, que é muito difícil a gente validar o que vem do coração. Nós não fomos treinados para isso. Até porque até existe um movimento, né? Existiu um movimento até contrário a isso, né? Se você se guiasse pelo seu coração, você iria à loucura, que o coração leva à loucura, né? Que o coração, que a gente agir pelo coração é ser uma pessoa completamente descontrolada. Olha a quantidade de informações que já vieram para a gente para dizer, não siga o seu coração. E o coração é a intuição. O coração é aquilo que há de mais divino e puro na gente, né? Ele é um tradutor. Para mim, ele é um tradutor, né? Que está aqui vivo. E se você ignora ele, aí é a doença. Né? A doença chega porque eu posso estar fazendo um caminho que o mundo quer que eu siga, né? Mas eu já não consigo mais me ver naquele caminho. Perfeito. E como que eu faço isso, né? Sempre, a gente tem muitas pessoas, né? Que eu, pelo menos, sigo muita gente, assim, que eu gosto, que tem uma cabeça boa. Então, eu vejo hoje pessoas de grande importância, né? Inclusive na mídia, que têm trazido essas reflexões. Pessoas que têm feito mudanças relativamente drásticas até, né, para poder ser verdadeiro consigo mesma. Eu gosto muito daquela peça, A Alma Imoral, onde é baseado no livro A Alma Imoral, do Newton Bonder, né? Aliás, esse grupo, né, da leitura, o ano passado a gente foi, nós juntas, mulheres, entramos mais algumas e fomos todas nós para lá para assistir essa peça. E a alma imoral, ela é a alma imoral, ou seja, a nossa alma, ela é imoral. Por quê? Porque ela é transgressora. Então, para mim, o coração, ele tem que fazer parte da nossa jornada para que a gente possa entender a gente como um ser inteiro. Enquanto a gente deixar o coração de fora, nós vamos ver o racismo acontecer, todas as diferenças sociais acontecer. Não tem cura se nós não tivermos coração, né? Se a gente contemplar desequilibradamente qualquer um desses itens, qualquer uma dessas áreas da nossa vida, a gente também não vai estar no todo, né? Mas eu vejo que o mundo, ele caminha para isso nesse momento, né? Não tem nova era. A era de Aquário é exatamente isso. A era de Aquário que nós estamos adentrando, né? Os astrólogos aí que vivem falando desse novo, né? Dessa nova era. Nós nem imaginamos o que está por vir. Mas uma coisa é certa, o coração tem que fazer parte desse caminho. Perfeito. Né? Não há possibilidade da gente construir um mundo justo, equilibrado, amoroso, né? Se a gente não tiver um coração, porque é ele que vai... Porque, assim, o que eu vejo no processo terapêutico, que é o nosso caminhar, é isso. Ajudar as pessoas no processo do autoconhecimento, ajudar a pessoa a se desenvolver, né? É tirar tudo aquilo, né? Que foi colocado sobre ela desde o momento do seu desenvolvimento,
que foi a expectativa dos outros em cima. Todos nós temos isso. Exato. E muitas vezes assume isso como sendo a nossa vida, a nossa personalidade, e a gente não consegue sair disso. Né? E o que acontece? Isso tudo está de pano de fundo na nossa história. E à medida que a gente vai vivendo, a chance da gente projetar as nossas insatisfações fora, ela é grandiosa, como tudo que a gente vem vivendo agora. Né? E viver com esse olhar para fora, né? Rita, me dá um segundo, eu vou te pedir uma coisa. Eu vou seguir meu coração, tá? Eu tirei os comentários para que pudesse aparecer seu rosto, né? Só que eu não tenho dúvida que as pessoas estão querendo se comunicar com a gente. Então eu vou pedir para você chegar para o seu canto esquerdo do vídeo, isso, porque aí eu vou abrir novamente os comentários, que aí não pega tanto no seu rosto e a gente pode interagir mais com as pessoas. Tá ótimo. Né? Então, gente, se vocês tiverem alguma observação, alguma pergunta até aqui, pode colocar. À medida que a Rita for desenvolvendo, eu vou contemplando o que vocês estão dizendo aqui, tá? Pronto, já está aberto aqui, já estão abertos os comentários. Se vocês quiserem, então, falar alguma coisa, fazer alguma colocação, eu vou acompanhando aqui, tá? Rita, eu só queria fazer uma colocação quando você estava falando, né? Você falou do o que a gente chama de 4 conselheiros, né? Aqui, eu e Fabrício, a gente costuma muito falar disso, né? Que é a razão, a emoção, a sensação e a intuição. Né? E o quanto na psicologia transpessoal nós buscamos esse alinhamento, né? Entre o pensar, o sentir e o agir conectado com o todo, né? E aí, se a gente for olhar para a nossa composição física, né? Olha que interessante, o coração ele fica exatamente na metade, né? Ele que liga o nosso pensar ao nosso agir. Né? Então, eu acho isso muito interessante, porque visualmente esse caminho também existe, essa conexão existe. Né? O coração ele pode mandar mensagem para o pensar e ele também pode nos fazer, nos guiar. Né? Então, sim, nosso caminho tem um coração. Né? Faz sentido isso, Rita? Você está escutando? Travou, Ritinha? Vocês me escutam? Só a Rita não está me escutando? Tá travando. Deu uma seguradinha ao final da sua fala, Márcia. Ah, tá. Mas agora você me escuta? Sim, normal, tô te ouvindo. Tá. Inclusive a Claudinha vai e coloca aqui exatamente, né, nesse sentido. O coração ele conecta os 3 centros de forças inferiores aos 3 superiores, matéria e espírito. Sim, né? Então, sim, o nosso caminho tem um coração. Tem. Né? Tem que A grande questão coração. a grande questão está sendo um coração bússola ou um coração catavento? Eu acho que essa é a grande chamada também, né, Rita? Isso. Parou. Eu vou experimentar tirar os comentários de novo, gente, porque eu coloquei os comentários e começou a travar. Deixa eu tirar, então. Pronto, vamos lá. Quem sabe seja para a gente não interagir hoje. Vamos ver. Pode ser. O Leloup fala a integração, né? Quando a gente pega o símbolo da estrela de Davi, né? São 2 pirâmides, né? A de baixo, a base está na terra, está na materialidade, mas ela está olhando para o céu. Ela está apontada para a nossa dimensão espiritual. E a dimensão espiritual, a base, né, do outro triângulo, ela está apoiada na espiritualidade, mas ela está olhando para a materialidade. Então, o caminho inteiro, ela é pautada por as 2 formas, né? O coração é o encontro, né? É a intersecção mesmo dessas 2 percepções da realidade, né? E eu acho muito legal também quando você traz isso, né? Porque me traz aqui um outro pensamento também. Quantas pessoas, quantos de nós muitas vezes acredita, né?
que viver só a espiritualidade é o caminho. Não, para você viver a espiritualidade, você precisa mergulhar fundo nas suas sombras. Porque se Sim, você não mergulha fundo nas suas sombras, não existe estrutura para manter ah, essa árvore em pé. isso, Ontem eu saí isso. para correr e esse final de semana a gente está passando aqui por um tropical storm. E muita ventania no domingo, muita chuva forte no domingo. Na segunda a gente não saiu porque era perigoso. Ontem eu saí para correr e eu correndo, eu passei por várias árvores que foram plantadas recentemente num condomínio que está nascendo agora aqui do lado. Muitas árvores caídas, né? E aí eu pude olhar para aquelas raízes, né? E eu vi o quanto aquelas raízes ainda estavam fracas. E aí eu pensei nesse momento exatamente nisso, né? O quanto para nós nos mantermos fortes com essa conexão com o espiritual, o quanto nossas raízes precisam estar entranhadas mesmo na terra, né? O quanto a gente precisa olhar para Isso. dentro e fortalecer essas raízes para que a gente possa se manter ereto, né? Então me veio esse pensamento. E agora quando você É o falou, né, princípio da da estrela de Lavi, hã? Pode falar. é o princípio da engenharia, né? O quanto que você pretende subir é o quanto você tem que ter de ancoramento. Se você não tiver o Perfeito. contraponto para cá, você não dá conta. Cai tudo, Nós somos né? Não se construção. sustenta, né, Rita? Não se sustenta. Chega um ponto que não se sustenta. Vem abaixo, Isso. desmorona. Toda aquela Por isso, imagem que você criou, né? pode falar, pode falar. Toda aquela imagem que você construiu, né? Se não tiver realmente uma estrutura muito bem fundamentada, ela vai vir Sim, abaixo, sim. né? Aqui daria para a gente falar horas sobre tudo isso, né? Porque se a gente pensar no nos nossos centros energéticos principais, né? Então, se você tem um campo superior muito aberto e você não tiver um bom enraizamento, você corre o risco, inclusive, né? Falando agora das psicopatologias, a gente corre o risco de viver aí uma psicose, né? Então, Uma dissociação, a né? necessidade uma dissociação, exatamente. Então, o caminho, ele se faz nessa construção. O que eu acho que é importante a gente trazer isso, né, de reflexão, eu acho que o coração e a espiritualidade ficaram muito, vamos dizer assim, num corredor escuro ao longo das eras, exatamente por falta dessa apropriação material, né? E aí, por medo de se perder, né? A gente foi para o outro extremo, que é o excesso do materialismo, sem essa dimensão sutil da nossa consciência. Então, aí a gente se torna um ser. O Leloup fala muito, né, da comunhão e do consumo, né? Quando a gente está apoiado no nosso coração, bússola, quando a gente tem o coração como um orientador, como um guia, você não vai entrar numa relação com as pessoas de consumo. O outro não está ali para te servir, você, pum, vai embora e acabou, né? Você tem uma interação e até continuando nessa situação é assim, o quanto que o caminho se faz, né? Caminhando. Então, Caminhando, todo dia vai tecendo, né? Amanhã você vai colher o resultado de hoje você não tem escutado, por exemplo, não coma isso. Não coma isso. Acho que você não está pronta para comer isso hoje. Talvez seu corpo não esteja bom. Ou coma isso. Você está precisando de uma comida mais. Você entendeu? Então, se a gente tiver conectado com o nosso, com a nossa totalidade, a gente sempre vai caminhar o mais próximo possível, né? exato. Daquilo que traz harmonia. Né? E os ajustes, eles vão sendo mais sutis, né? A gente não tem que ir para um extremo e para o outro, e para o outro, e para o outro, porque o catavento é isso, né? Quando você não está focado no eixo, qualquer vento que bate te leva, né? Então a gente pode ficar refém de um padrão excessivo mental, a gente pode
nisso se perder com todas as modas, né? Ah, agora usa esse aparelho, então eu tenho que sair correndo e gasto o que eu não tenho para ter aquele aparelho, né? Que é um pouco que a gente passa na nossa adolescência para se sentir pertencente, né? E se a gente não toma cuidado, a gente passa uma vida dentro desse lugar, Isso. sem Mas aí ir escutando a nossa verdade. Isso. Mas aí é interessante que esse movimento na adolescência é um movimento natural e que o adolescente, né, ele precisa Sim, passar por isso para ele desenvolver as ferramentas dele. A questão é, não pra sou mais adolescente, né, e isso. continuo me deixando guiar por esses ventos que passam. E aí, como você trouxe, Sim, né, Rita? Os modismos. Agora, atualmente, com essa quantidade de informações que a gente recebe todos os dias, né? Por esse sim. canal que nós estamos usando aqui, o quanto você precisa filtrar realmente as informações, Filtrar. né? O que que toca o seu coração bússola? De repente, nós estamos falando coisas aqui que para você pode não estar fazendo sentido nenhum, Sim, né? Não é o que nós estamos falando, mas é o que o isso, seu coração vai te guiar. Né? isso, Então é isso. muito importante você estar antenado, estar conectado a esse movimento desse coração bússola, né? E aí eu acho que entra muito uma palavrinha chamada confiança, né? O quanto eu confio nas orientações do meu coração, né? E eu acho que é legal a gente falar disso também, né, Rita? É, é, é. Porque assim, né? Eu acho que o coração, né? Dentro dessa, eu acho que essa é a nossa grande resistência. Ele ficou num lugar meio banalizado, uma coisa meio romantizada, né? E não Isso. é disso que nós estamos falando aqui agora. É de uma intuição, Nós né? estamos falando da É de nossa uma. alma, na verdade, não é? Falhou um pouquinho. Falhou. Nós estamos falando do coração que traduz a nossa alma, né? Todos nós estamos no caminho. E nós temos um desejo mais profundo e a gente precisa escutar qual é esse desejo. Para que a gente não viva a história dos nossos pais, para que a gente não viva a história que a sociedade quer que a gente viva, né? Para que a gente não fique, vamos dizer assim, refém de um acordo que a gente fez com a gente numa outra fase da nossa vida, que, né, hoje Naquela não faz época fez sentido. sentido, né? Mas agora não Naquela faz época, mais. é a mesma coisa da gente querer usar a calça jeans que a gente usava lá com os 16, né? Não vai caber mesmo. Perfeito, Não é? perfeito, perfeito. É a mesma coisa também. Ontem eu Então, escutei isso de uma querida. Ontem eu escutei algo de uma querida, né, que eu achei fantástico. A gente estava falando sobre casais, né? A gente estava trocando algumas figurinhas nessa coisa do atendimento ao casal, né? Do quanto é importante o terapeuta estar ali ao lado do casal. E aí a gente estava nessa conversa, nessa discussão, e ela disse assim, sabe, Márcia, o grande problema dos relacionamentos é quando a gente insiste em olhar para o nosso parceiro ou para nós mesmas e queremos colocar o vestido de noiva ou o terno do casamento. Quando a gente quer vestir hoje, anos depois de relacionamento, a mesma roupagem que a gente usou no dia do casamento, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Isso se chama atualização. Então, o quanto isso. é necessário a gente atualizar também, né? Aquelas coisas que nós, os compromissos que nós fizemos conosco no passado, que lá atrás tinha muito sentido, e isso a gente fala de hábitos também, né? Sim, Os hábitos que eu criei lá atrás e que naquele momento faziam sentido, eram norteadores para minha vida, só que hoje, tempos depois, e às vezes não precisa nem passar muito tempo não, tá, gente? Porque as mudanças na sim. nossa vida, elas acontecem de uma forma muitas vezes muito rápida,
né? Então, por isso que a gente precisa estar sempre atento para nos atualizarmos o tempo todo, né? Não é nos atualizarmos de acordo com as modas, mas é estarmos antenados com as Isso. atualizações internas, né? E aí, te lembra de uma outra palavra que é coragem, né? Coragem envolve o coração, né? Coragem é agir com o coração. Com o coração. Muitas vezes a gente escuta uma coração simples e a gente arruma umas confusões, não é? Então, assim, mais uma vez, desconstruindo essa imagem que quando a gente fala do coração, a gente está falando dessa coisa romantizada. Não é, né? Ouvir o coração é você entrar em contato com a sua autenticidade, você não se trair mais, né? Então, a verdadeira alma, né, é aquela que não se trai. Por isso que muitas vezes, para a gente escutar aquilo que nós temos de verdadeiro e legítimo dentro de nós, a gente não vai necessariamente ser acolhido e todo mundo bater palma pelas nossas decisões, né? Então, para ter coragem, porque é um caminho, não é um caminho fácil escutar o coração. Exato. É meio que ir contra o que está sendo dito, né? Em alguns momentos. Sim, porque assim, né? Tudo tem os dois lados, né? Se de um lado ele vai te trazer a liberdade de ser quem você é, do outro lado você vai pagar o preço disso. Exato. Tudo tem preço, não é? É arcar com a responsabilidade da escolha, tá? Por exemplo, às vezes é uma pessoa, né? Eu tenho um caso, uma pessoa que fez uma carreira brilhante no mundo corporativo, com, né, um cargo alto e tal. Só que chegou uma hora que aquilo já não dava mais, não fazia sentido. Então, ou você fica refém de um alto salário, com grandes benefícios, e você tá ali, né, ganhando doença, né? Porque aí fica hipertenso, tem um monte de coisas que vão surgindo ao longo desse caminho, porque o corpo, para compensar essa agressão que a gente faz com a gente, para ficar naquele lugar que não faz mais sentido, ele vai criando N problemas, né? Porque é isso, a doença ela surge, né, de uma energia estagnada, de algo que você está fazendo que não é a sua direção, não é onde você tem que estar. Agora, você romper com uma empresa e começar um projeto novo, né? E esse é um dos casos que, para mim, o ano passado me colocou o tempo todo nisso. Você sustentar o outro fazendo a escolha do coração, se você não tiver no seu, você não dá conta de aguentar. Exato. O paciente agora, ele não dá conta de sustentar. Então, você tem que estar junto, fala, tô junto. Não vou fazer nada, quem vai fazer é ele, né? Mas eu tô junto, vai. Escuta seu coração. Vamos lá, né? E fazendo isso no equilíbrio, né? Não deixando de usar a sua cabeça, sua racionalidade, tudo aquilo que você tem de conhecimento, percebendo que às vezes parece que você vai fazer uma escolha que vai muito longe daquilo que você tá, mas daqui a pouco você vai falar: nossa, tem uma conversão logo ali na frente que os caminhos se juntam de novo e é lindo, né? É lindo. Eu vejo isso no meu caminho. Eu não fui uma psicóloga que fui para a clínica de imediato, né? Por insegurança, por não ter condições de bancar toda a estrutura e tal. E hoje eu agradeço tanto os meus 20 e poucos anos dentro do mundo corporativo. Na época eu era meio assim, dentro da psicologia eu era vista assim, né? Tipo, ela trabalha para os empregadores. Então eu não era vista como uma psicóloga assim, sabe? Não tinha bons olhos. E o RH é aquela área que todo mundo picha, né? É a área Cristo da empresa. Eu sempre trabalhei com desenvolvimento, então eu tinha uma proteção, né? Mas hoje eu vejo o quanto foi importante para mim, né? Esse caminho. Porque eu recebo pessoas de todos os caminhos, né? E eu consigo estar junto, eu conheço as dores delas, né? Eu consigo compreender a linguagem daquilo que ela faz. Então é um trabalho mais saboroso, né? Por isso que é difícil não se envolver, assim, não colocar luz e brilho e empolgação com cada um que a gente atende, né? Exato. Então, e a partir da própria experiência, né? Você traz esse brilho e tudo porque você vivenciou isso,
né? Você Isso. vivenciou esse processo de seguir o seu coração, né? Eu não sei se você sabe da minha história, Rita, mas eu tinha, né, até os 34 anos de idade, eu tinha uma carreira consolidada, eu ganhava dinheiro com o que eu fazia, eu tinha reconhecimento, meu nome era reconhecido no mercado da moda, eu era representante de moda. Antes disso, trabalhei muitos anos em banco. Olha, E nessa fase dos 34, olha. já com os 2 filhos, eu comecei a sentir um vazio no meu peito, mas era um buraco, era literalmente um buraco. E uma tristeza, uma saudade de algo que eu não sabia o que que era. E aí, junto com Uhum. isso, vinha uma culpa muito grande, porque eu falava assim, gente, eu tenho um casamento maravilhoso, eu tenho uma profissão, eu tenho um trabalho, eu ganho dinheiro com o meu trabalho, eu tenho 2 filhos saudáveis. Por que que eu tô sentindo isso? Né? E era uma tristeza mesmo. E aí, aos Isso. poucos, eu fui olhando para essa tristeza, fui olhando para essa tristeza, e aí eu vi que eu precisava realmente realizar algo, mas eu não sabia o que. Até aquele momento, 34 anos, eu jamais tinha pensado em me tornar psicóloga. E quando eu fiz o caminho de entrar para a psicologia, cada vez que eu entrava em contato com os conteúdos da psicologia, com os conteúdos do humano, o meu coração, mas assim, ele gritava, ele batucava, ele sambava, porque a sensação que eu estava voltando para casa, aquilo me era muito familiar, né? Então eu vivi isso. Eu fiz essa transição de carreira, eu entrei aos 35 anos na faculdade, mudei de estado, de Vitória para São Paulo, me formei aos 41, sabe? Então, assim, hoje eu vejo o quanto isso foi importante, todo o meu caminho, ter começado a trabalhar com 14 anos, todo o caminho que eu fiz, hoje se transforma em experiência de consultório. Então, quando o meu cliente Sim. chega com alguma coisa, né? Sim. Eu já vivi tanta coisa, sabe? Eu já fiz tantas mudanças, já segui tanto o coração e tenho experiências onde eu não segui meu coração, E que né? não E foi bom, eu né? me arrebentei. Eu me arrebentei, né? Então, assim, eu acho que esse convite que você traz nesse tema hoje, Cortou né? um pouquinho. Toca esse convite, né? Desse tema que você trouxe hoje para essa live, Quantos né? minutos É um nós tema temos? assim. Cortou um pouquinho. Não, fica tranquila porque a gente começou um pouquinho depois que a gente derrubou e voltou. Então nós temos aí por volta de Ah, tá. uns 10 minutos, talvez. Eu vou passar agora a bola para você. Tá. Eu até te ouvindo agora, né? A gente vai fazendo o download aqui. É importante a gente ter vivido, porque eu vejo que o processo, né, que a gente dá sustentação para os nossos clientes, pacientes, é exatamente porque a gente já sentiu o que é estar nesse lugar. Porque vem medo, né? Os medos vêm, a questão da gente deixar um ambiente conhecido para ir para um ambiente desconhecido. Tudo Não bem, tá travando Márcia? não, Rita, pode continuar. Aham, Você está não, me não tá ouvindo? travando não, pode ir. Tô, aham. Então, eu vejo que esse caminho de seguir o coração, se a gente está falando do universo emocional, nós vamos sentir tudo. Nós vamos sentir insegurança, nós vamos sentir raiva, nós vamos sentir impaciência, ansiedade, medos, pavor, né? Então, assim, nenhuma mudança ela é feita. E é muito interessante, porque a hora que você foi falando, eu fiquei pensando assim, mas a Claudinha está aqui. A gente se conheceu na especialização de tanatologia da USP, né? Isso. Então, o quanto que faz parte, né, a nossa busca pelo tema morte, porque naquele momento a gente também estava elaborando muitas mortes dentro de nós mesmos, né? Exato. Então, quanto que esse processo, o caminho, ele passa por tudo isso, né? Então, para eu poder acolher quem eu sou, quem está nascendo aqui diariamente,
eu tenho que conseguir soltar aquela verdade absoluta que estava ontem. Hoje, eu tenho uma possibilidade, mas eu não sei se é isso ainda, né? E esse não sei se é isso ainda, vem o friozinho da barriga, vem assim, bom, ok. Mas eu acho que quando a gente se permite estar na presença, e é algo que eu venho aprendendo desde o dia que eu falei para você desse tema, né? Eu tenho me colocado para viver momento a momento. O padrão da Rita é acelerar, né? É querer antecipar o que vai ser, o que eu faço isso, aquilo, agenda e tal. Mas aí eu falo, respira. Vamos ficar aqui um pouquinho? Vamos ver qual é o movimento que vem, né? Então, fique centrado e veja se tem vento, se não tem vento, para que direção ele tá. Você quer sair, né? Tá uma ventania lá fora, você quer sair ou você quer esperar passar, né? Então, eu vejo que essa é a beleza da vida. Por isso que o Leloup fala isso, né? A felicidade não está na chegada. A felicidade a gente vive caminhando. O caminho é a beleza. Então, para o caminho ser bonito, e se amanhã o Criador chamar a gente, me chamar amanhã, eu quero estar indo em paz, que eu fui o mais verdadeira comigo a cada momento. Né? Então eu vejo, é isso. Eu acho que o caminho do coração, só para a gente ir amarrando, né? Ele envolve não é um caminho, paz e amor, não é, né? É um caminho que requer muita coragem, mas eu vejo que o mundo caminha para isso, né? Eu vejo as pessoas que buscam a terapia agora, cada vez mais, as buscas são de respostas e as respostas mais profundas. Não é mais, eu quero me adaptar no meu ambiente de trabalho porque eu não me dou bem com aquela fulana. Exato. Exato, eu sinto isso também. Então, isso é muito saudável e dá uma alegria no coração, né? Então, às vezes, eu sou, acho que, meio vista como ET, né? Na família e em alguns ambientes. Porque, assim, tudo que chega pra gente, a gente olha com esse olhar mais profundo. Você acaba não se apavorando com algumas coisas e entendendo que tem algumas entregas que são necessárias na nossa vida, por mais que nos dê medo, por mais que nos dê insegurança. E a gente vai ajeitando e vai checando, né? E usar o corpo, né? Usar no bom sentido, ter o corpo como um referencial, né? Será que o meu corpo está em paz? Eu fiquei bem? Minha respiração está relaxada? O que meu corpo está me dando de feedback, né? No caminho? Porque aí entra a matéria a favor de um propósito maior. Né? O corpo está aqui para manifestar quem nós somos, a luz que nós somos. Né? Nós não podemos ficar refém das nossas necessidades físicas, né? Mas não podemos deixar de escutá-las. Né? A gente tem que escutar o cansaço e descansar, a gente tem que escutar a fome e se alimentar, a gente tem que escutar a nossa necessidade de dar uma pausa, né? Um jejum, ou enfim, os dias que você tem que parar para descansar. E assim a gente segue, né, nessa comunhão, aquilo que nós somos mais profundamente. É isso. Acho que é esse o recado. Perfeito. Não sei se tem mais alguma Eu vou abrir agora coisa que aqui os você gostaria de puxar. Eu abri aqui agora os comentários. Gente, se vocês quiserem fazer alguma colocação, nós temos aí uns 5 minutinhos, né? Talvez menos, eu perdi um pouco a noção porque a gente logo no início derrubou a live, né? Mas nós com certeza temos alguns minutos. Se vocês quiserem fazer alguma pontuação, alguma colocação, ó, a Tatiane está escrevendo aqui, ó, ótimo, Rita, parabéns. Quando eu abro os comentários, a Ritinha trava, gente, por isso que a gente ficou. A Cláudia está dizendo, amei, meninas. A Tatiana. É muito interessante, realmente, Rita. Eu abro os comentários e você congela. Eu abro os comentários e você congela, mas as pessoas estão escutando, estão vendo, estão dizendo, estão agradecendo, tá? Parabéns pelo tema e pelas palavras. Gente, nós agradecemos muito a presença de cada um de vocês. Fala, Ritinha, eu estou te escutando. Você está meio congeladinha?
Eu acho que as pessoas estão realmente com dificuldade de te ver e de te escutar. Lindos ensinamentos, especial para mim nesse momento que busco um novo caminho, mais atenta ao coração. Aline, eu vi que você postou esses dias algo, inclusive ontem nós repostamos lá pelo Reprogramando, aqui pelo Reprogramando, né? Algo que você falava também sobre esse caminho do coração. Queridos, muito Tá bem obrigada, pesado para Rita, mim, mas querida. Muito obrigada. Tá, né? Gente, eu vou me despedir de vocês e vou fechar para que a Rita possa se despedir. Um beijo no coração de cada um. Gratidão por essa presença, por essa live. Ritinha, eu tirei os comentários para que você possa se despedir. estou lendo aqui alguns comentários. Você Conclua, escuta? você estava falando. Eu estou escutando você agora. Eu tirei agora os comentários para que você possa se despedir, porque realmente os comentários hoje, coloca o comentário e sai a Rita. Então vamos tirar o comentário e vamos deixar que você se despeça, querida. Obrigada, gratidão, foi maravilhoso. Essa de hoje foi melhor do que a anterior e eu não tenho dúvida que a próxima vai ser ainda melhor. Sem dúvida, muita gratidão pelo puxãozinho, né? Dessa vez você me puxou no laço e dessa vez eu escutei meu coração, não foi a mente, e estou aqui persistindo, né? Então, gratidão, Márcia, gratidão mesmo pela amizade, pela parceria profissional e por esse espaço, tá? E agradeço a todos, né, Querida. que estiveram nesse momento. E a gente se coloca aí, né? Se puder ajudar de alguma forma no processo individual. Gratidão às pessoas queridas que estavam aqui presentes. Perfeito, Rita. E detalhe, né? Olha como o universo vai trabalhando na gente para que a gente possa desenvolver musculatura para continuar firme aqui, porque hoje a gente também teve problema de transmissão. Mas está tudo certo. Assim a gente vai desenvolvendo essa musculatura para continuar firme aqui com vocês, viu? Um beijo no coração de cada um. Rita, obrigada. Eu que agradeço. Não desliguei não, Paz e bem para todos nós, para a humanidade inteira.